2009, finalmente a gente vai ter a conferência de comunicação. Ela vai ser em dezembro e aí os estados todos precisam se organizar, porque para uma conferência ser boa, ela tem que ser representativa. Então ela tem que ser precedida de conferências estaduais, tem que sair os delegados, as delegadas para a Conferência Nacional, isso tem que ter uma discussão boa, tem que ter uma representatividade legal de todos os segmentos. Então o que está acontecendo aqui é isso, o Pernambuco começa a se mobilizar para fazer sua conferência estadual, para discutir as questões relativas à comunicação aqui no Estado, para que a gente possa levar também as discussões para a Conferência Nacional, que vai acontecer pela primeira vez. É um marco, é um momento histórico. É grave quando a gente faz uma proposta como essa de conferência, que é uma possibilidade de uma democracia participativa, a gente não sabe fazer isso. Porque a gente foi doutrinado a uma democracia representativa. A gente atribui a alguém o poder de falar em nosso nome. E no caso das comunicações, a gente atribui à imprensa o poder de nos representar. Como que nós vamos entrar nessa disputa e discutir comunicação, que é um tema que a sociedade em geral não discute, a não ser quem é que vai ser eliminado do BBB, quem que a novela está saindo, se ela vai ficar com um ou vai ficar com outro. Assim, isso discute-se muito. Mas sobre os problemas de fundo da comunicação, a sociedade brasileira não discute. E a gente está tentando futucar isso. Mais de 3 anos para cá, impressionantemente, alguns temas começaram a aparecer. Alguns temas que já haviam sido debatidos desde os anos 80, assim, centelhas de alguns pontos que vão culminar nesse momento que a gente está agora, da conferência. Então, esse momento ímpar, que eu localizo mais ou menos de 2006 para cá, nós tivemos o seguinte: financiamento de campanhas eleitorais. Ninguém se discutia isso. Mas quando começou a ver que as campanhas eleitorais, na área do marketing político, recebiam dinheiro de consultoras, de empreiteiras, e isso se refletia na propaganda política, as pessoas começaram a questionar. Classificação indicativa de cinema, televisão e videogames, que foi uma discussão que veio sendo travada dentro do Ministério da Justiça, está na Constituição, essa indicação, está no Estatuto da Criança e Adolescente, e começou a ser discutida, levaram 4 anos de debate para sair uma portaria que coloca aquele selinho da classificação indicativa no canto da tela. Questão de TV digital, também, mais ou menos, as pessoas ficaram sabendo que havia uma discussão sobre o modelo que ia ser usado, o modelo brasileiro, o modelo japonês. Não dava para entender muito bem o que era, mas sabia-se que estava tendo um debate. Ancinaram uma proposta de criação de uma agência nacional de cinema e audiovisual. No que saiu a proposta, houve uma grita tão grande nos meios de comunicação que a sociedade nem imaginava o que seria aquilo, começou a se disparar. Não, peraí, o governo está querendo fazer isso para censurar o cinema, censurar a televisão, ou seria uma agência reguladora para ver critérios de financiamento de produção nacional, de critérios de regionalização, produção independente, que era a proposta inicial. Conselho Federal de Jornalismo, também a grita foi tão grande por parte das empresas de comunicação que vazou para a sociedade que existia esse debate sobre a criação de um Conselho Federal de Jornalismo, que não tem. Existe conselho de advogado, de médico, de contador, de psicólogo, de relações públicas, que é da área de comunicação também, mas de jornalismo não. Isso não pode, porque senão vai ser um controle sobre a atividade jornalística, a atividade livre, e nada disso. O conselho é um conselho profissional de uma área da sociedade como todos os outros. Não tem cadetado dentro dele. Publicidade de bebidas alcoólicas. Houve também, começou a vazar esse debate puxado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, sobre a Conselho Federal de Psicologia, a influência nas crianças e tal. E aí a sociedade começou a se movimentar. Mas é proibido publicidade de bebida? É proibido publicidade de bebida, cachaça, rum, vodka, das 6 da manhã às 9 da noite. Publicidade para criança também começou a se discutir. TV pública, por causa da TV Brasil, a proposta que o governo fez de criar uma TV pública, ou estatal. As concessões, principalmente naquele caso da Venezuela, que o
governo da Venezuela não renovou uma concessão de TV, e aí as TVs brasileiras fizeram uma grinta fenomenal, isso é um absurdo, isso é ditadura, não sei o quê. Sim, no Brasil também são concessões. Na Venezuela são 20 anos, aqui são 15. Então é pior ainda. E aí a sociedade começou a incorrer. São concessões públicas. Se é concessão pública, a sociedade tem que ter alguma participação. Uma outra discussão, diploma e formação de jornalismo, que vem ganhando espaço também na mídia e acaba influenciando que as pessoas ficam sabendo. E por fim, a Conferência Nacional de Comunicação, que é um debate que já vem sendo pedido há muito tempo, desde quando começaram a fazer as primeiras conferências convocadas pelo governo. As entidades ligadas à democracia de comunicação queriam uma conferência, mas tínhamos sempre um impedimento do ministro das Comunicações. Não conseguimos ter uma audiência com o ministro das Comunicações, sequer com um assessor do ministro das Comunicações. Chega no Fórum Social em Belém, o presidente anuncia, vamos ter a conferência esse ano. Opa! Uma situação seguinte, a gente já tem uma comissão discutindo, uma comissão pró-conferência, discutindo já há quase um ano, formatizada, com reuniões periódicas, conversando em Brasília e tal. E está sendo completamente desconsiderada essa comissão que a gente já tem, com várias entidades da sociedade, que é o ministro, já que tem que fazer, o Ministério Posta, porque é ele mesmo montar a comissão dele. Então, dentro desse quadro conjuntural, existem alguns pontos que a gente tem que estar aqui. Primeiro, trata-se sempre de uma questão de interesse público contra interesse privado. E aí, internamente, a gente tem que fazer um meia-culpa, porque internamente a gente tem interesses privados que se parecem com interesses públicos da sociedade civil como um todo. As empresas de radiodifusão estão apavoradas, morrendo de medo, que nessa conferência abra-se a possibilidade de as empresas de telecomunicações também serem transmissoras. Então as radiodifusoras estão morrendo de medo, estão apavoradas e estão querendo se aproximar da sociedade civil nessa discussão. Então a gente tem que estar atento também nisso, principalmente nessa conversa do conteúdo nacional, da regionalização. A regionalização do ponto de vista das empresas de rede de São Paulo é colocar os atores falando nordestês, o Xen, bichinho, lá. Nós temos um governo omisso em relação às questões de comunicação. Nós temos um legislativo submisso às questões de comunicação. Nós temos um judiciário que acha que pode ficar legislando, já que é uma terra de ninguém, o judiciário acaba legislando em questões de comunicação. As empresas se colocam acima da lei e acima do bem e do mal. Existe, então, no Brasil, uma corporocracia, que seria uma democracia feita pelas corporações. As empresas de mídia é que pautam os debates e apostam numa anomia. Anomia é um termo usado para dizer da falta de leis. Então, quanto menos regulamentação para o setor, melhor para as empresas. Tanto que a regulamentação para a área de radiodifusão é de 1962. Então, de 1962 para cá, apareceram um monte de portarias, decretos, não sei o quê, mas nada que entrasse no espírito, no fundo da questão da radiodifusão. Em relação à legislação para jornais e revistas, não tem nada. Essa conferência tem então essa possibilidade de sacudir, de movimentar um pouco essa situação. Mas ela exige da gente o seguinte: a formação de uma razão pública para a criação de novas políticas. Mas essa razão pública só vai nascer se a própria sociedade se entender como tal, souber que a gente tem esse papel para ocupar. Porque se a gente ficar, se nossos comentários sobre televisão forem só Big Brother e não sobre a renovação da concessão, ou sobre como que a televisão trata a mulher, como que a televisão fala do POC, como que a televisão trata as crianças, a gente não vai conseguir nunca. A gente faz parte ou a gente toma parte desse debate? Nós somos telespectadores ou nós somos dialogadores com os meios de comunicação?